Kit gay, mamadeira de piroca, terra plana. Paul McCartney morreu nos anos 60. Michael Jackson e Elvis estão vivos. A Luciana jura que o Michael Jackson está vivo e foi visto andando em Paris. Afinal, o que é verdade? O que é mentira? Qual é a história da cenoura do Mário Gomes? Se é verdade ou é mentira? Até onde vai a liberdade de expressão? Onde é que começam as fake news, a agressão? Tema bem recorrente, né? Então, sobre isso que a gente vai falar. Esse é o 6º episódio de Sobretudo e Mais Alguma Coisa. Liberdade de expressão e fake news. Sobretudo e mais alguma coisa. Seu bate-papo de mesa de bar na internet. Aqui se fala sobre tudo e mais alguma coisa. Eu sou a Luísa Vilara, estamos aqui com o 6º episódio de Sobretudo e Mais Alguma Coisa. Você pode acompanhar aqui neste canal do YouTube, junto com os outros programas que você pode ver aí na lista quando acabar este. Temos vários assuntos, temos curtas de comédia, temos várias coisas. Nós não somos a Gazeta do Rio, mas somos um empreendimento de comunicação também. Você pode acompanhar no Spotify, com o seu áudio no Spotify. Agora também temos, minha diretora Luciana e minha produtora Marta, Apple. Estamos na Apple também. Entra lá na Apple, você pode ouvir na Apple, no Google. Temos vários aplicativos agora com os nossos áudios. E vocês já conhecem os convidados que estão aqui. Todos eles já participaram do programa em algum momento. Isso é bom. Estamos fidelizando não só a audiência, como os convidados também. Marta Caminha e Alexandre Vai, que já são clientes VIP. Participaram de quase todos os programas, dos 6 estiveram em 5. Até o Lula, o cachorro do Alexandre, teve no último programa. Vocês podem acompanhar aí na descrição o programa sobre liberdade de imprensa. Temos Armando, falou de carnaval com a gente, está de volta aqui, Armando Figueiredo, dessa contribuição falando de carnaval, o grande mangueirense, Armando, uma das últimas pessoas que a gente viu na humanidade, porque a gente passou o Réveillon com a gente, né, Luciano? É verdade. Leonardo Brito, Leonardo Oliveira, Leonardo da Gazeta, o cara que está crescendo pra caramba, é o site que mais cresce no Rio de Janeiro, fez uma série de reportagens bacanas sobre o Maracanã, acompanha lá, eu dei minha contribuição também, falando do Maracanã, em 70 anos do Maracanã. Podemos considerar 70 anos, o Maracanã está vivo, morreu? Confere lá essas colunas. Alexandre Vale sumiu, mas vai voltar já. Enfim, eu quero perguntar para vocês o seguinte: qual foi a primeira fake news que vocês ouviram na vida? Eu vou começar. A minha mãe falava para mim que se engolisse caroço de azeitona e chiclete, você morria imediatamente. Eu acreditei tanto naquilo que até hoje eu não consumo nem azeitona nem chiclete. Tentaram fazer isso comigo com a Coca-Cola também, falando que alguém tinha perdido um dedo dentro de uma Coca-Cola. E se você abrisse a latinha ou a garrafinha, você poderia encontrar um dedo de Coca-Cola dentro. Essa aí ninguém conseguiu pegar, não. Eu adoro o refrigerante. Se quiser patrocinar a gente, é bem-vindo. Vou perguntar para vocês, então. Qual é a primeira fake news que vocês ouviram na vida e que vocês nunca esqueceram? Começa com você, Marta. Primeiras damas. Caramba. Nossa, difícil isso, hein? Não me lembro, não. Se for começar assim de pequenininha, já não me lembro, não. Faz muito tempo. Porque as nossas mães contavam muitas fake news pra gente também. Você lembra de nenhuma fake news que algum parente mais velho contava porque você não fazia alguma coisa, homem do saco, alguma coisa? Ah, não. Lembro de várias, né? Assim, mangue e leite não combinam, né? A do Fofão, você pegou a do Fofão, que tinha uma faca dentro do Fofão? Ah, eu tinha medo do Fofão. A Xuxa, se você botasse disco ao contrário, ia mensagem da Satã. Ah, da Xuxa sim. Se botasse disco ao contrário, era a obra do Casteta, né? Armando, alguma fake news da tua infância que você lembra assim? Porque antigamente não usava o nome fake news, né? Usava outros nomes. Agora fake news está na moda. Alguma coisa que você lembre? É exatamente isso que você falou. As fake news no começo eram brincadeiras, né? A gente levava isso até para não incentivar a pessoa a fazer uma coisa errada. O problema é que atualmente as fake news se tornaram esse monstro de manipulação que é um grande problema, né? Porque enquanto estava naquela coisa brincadeira, evitar a pessoa fazer alguma coisa errada, até alguma forma de educar a pessoa a não proceder de tal forma, aí é tranquilo. Agora, o ser humano começou a usar a fake news de uma maneira errada para ludibriar, e aí sim nós temos um grande problema no país atualmente. Alexandre Vale, enquanto o Léo se ajeita lá, você lembra de alguma fake news agora... famosa, Alexandre Vale?
Lembro de algumas. A primeira fake news que eu me lembro foi que Cabral descobriu o Brasil, quando, na verdade, os fenícios já haviam descoberto o nosso país há muito tempo. Outra fake news que eu me recordo também foi quando dizem que a princesa Isabel, tão boazinha, aboliu a escravatura, quando a gente sabe que, na verdade, havia um problema muito sério, né, da coroa portuguesa, da coroa brasileira, em termos de dívida externa com a coroa inglesa. Então, que, na verdade, o que não se podia era manter o sistema escravocrata do Brasil, porque com a Revolução Industrial Inglesa, né, o que acontecia? A gente ia acabar tendo na relação mão de obra e produção de produtos, no mercado internacional, isso não faria bem para a concorrência para os ingleses, né? Então, a nossa história do Brasil, a história que nós aprendemos na escola, é um verdadeiro catálogo de fake news, né? Então, são várias fake news que vêm sendo produzidas desde a descoberta ou da invasão desse país. Só que agora elas vêm se proliferando de uma forma vergonhosa, né? Antes era a cultura que nos queriam vender, agora é a história que querem mudar. Então, a Isabel a Heroína não assinou a lei divina, é isso? Oi? Isabel, a heroína, não assinou a lei divina? Não foi assim a história? A gente está mais para a parte do Leão, da história que a história não conta? Exatamente. Eu acho que esse enredo dele foi muito bem colocado, porque vem mostrando que isso já vem de muito tempo. Não que isso atenue a culpa de quem produz fake news hoje. Não atenua em nada. Só mostra que isso está cada vez mais flagrante. Para vocês é o seguinte, cara. Então, a Isabel, a heroína, não assinou a lei divina. Parece um samba maravilhoso, um samba que a gente ama, né? Uma coisa é a qualidade poética, a beleza de uma música. Outra coisa é se está falando a verdade ou não. Mas você entra num tema carnaval, de julgamento de carnaval, tipo assim, samba enredo tem que a nota é em cima daquilo que está ali no papel, ou se é verdade ou não aquilo. Mas esse é um outro assunto. A gente está falando de fake news e liberdade de expressão hoje. Eu penso o seguinte, que a fake news, aquelas bobeirinhas que a nossa mãe falava, para não fazer tal coisa, o homem do saco, o bicho-papão, você está falando de proteger a gente, acarinhar a gente é uma coisa. O que a gente está vendo hoje é uma situação completamente diferente. Então, eu vou perguntar para vocês até onde vai a liberdade de expressão e começa de agressão. Até onde você tem o direito de falar alguma coisa e quando é que começa aquilo ali ou agredir alguém, ou na questão da fake news, né? Que muitas vezes é mentira que está se falando, muitas vezes é verdade, mas também tem que ser exposto. Queria saber de vocês até onde que vai essa liberdade de falar o que vem à cabeça, assim. Marca, você então. Então, na verdade, não sei se todo mundo aqui já leu Caçador de Pipa, né? Onde o cara fala que uma mentira contada 72 vezes vira verdade, né? Na verdade mesmo, eu penso que assim, é complicado porque você não tem um limite, né? A mentira é a mentira. É igual você falar de inveja branca, achar que porque você está tendo inveja de alguma coisa, se ela for branca, é uma coisa boa. Mentira é mentira. Então, você evita a mentira para você poder seguir com a sua consciência tranquila, ou você cria uma mentira para você se aproximar das pessoas ou para criar uma pareça, né? Então, assim, para mim não tem um limite. Mentira é mentira e uma nova realidade é uma coisa muito complicada, porque toda vez que você conta uma mentira, você tem que criar uma nova para sustentar aquela, né? Então, você acaba criando uma bola de neve, é uma coisa que não termina nunca, porque você precisa fazer a manutenção daquela história que você começou, e aí acaba que, vira um problema. Como está virando agora, né? Como todas as fake news estão virando agora. Grandes problemas que não afetam só o Aloysio, ou só o Armando, ou só o Alexandre, ou só a Marta. É uma coisa que afeta todo mundo, né? Agora ficou muito complicado. É uma coisa que afeta a população. É muito difícil. Armando. O problema é que atualmente a intenção é ganhar vantagem, é ludibriar, é conseguir vantagem para si próprio.
Tipo, é incentivar uma pessoa a continuar cometendo algo errado. A vantagem da fake news de agora, o limite tem que ser imposto exatamente nesse patamar. Tipo, não tem por que você continuar contando mentira para você ganhar um proveito para você adquirir alguma coisa, entendeu? Para você eleger um candidato ou para você conseguir vantagem dentro de uma família. Então, o problema é até que ponto esse limite tem que ser regulado pelo direito, exatamente para não extrapolar aquela simples brincadeira do início, entendeu? Essa que é a grande questão. Quando você começa a ver uma interpretação de um crime para a pessoa ocultar algum tipo de crime, ou então para a pessoa ganhar algum tipo de vantagem de forma escusa, isso é um problema sério. E isso tem que ser levado de forma séria, porque não dá para continuar fabricando historinhas inocentes, as pessoas reproduzindo essas histórias, e isso acabar num governo. Tipo, você dominar um país à base de uma informação falsa. Olha que absurdo que a gente está vivendo. Realmente é incompreensível. Alexandre Vale, agora nós temos a instituição fake news no Brasil, né? É uma coisa profissional no Brasil, uma coisa de oficial institucional, profissional. E dá dinheiro, hein? E dá dinheiro. Você, Alexandre, que é um cara que é muito atuante na internet, Facebook, Twitter, Instagram, você tem visto muito, né, Alexandre? É verdade. São alguns fatores importantes que a gente deve levantar. Eu acho que a primeira fake news que a gente deve colocar é o próprio termo fake news. Nós somos brasileiros, são notícias falsas, né? Então, a partir do momento em que nós, colonizados, começamos a utilizar esse termo fake news, e quando eu digo isso, não estou falando de você, não, eu mesmo utilizo, né? Mas a gente, às vezes, não se dá conta de que esse termo fake news é o primeiro fake news que a gente tem aqui, porque se a gente assumisse o verdadeiro significado disso, porque o que são fake news? Fake news são mentiras, são desinformações. Quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente está falando em liberdade de expressão, liberdade de informação, né? Então, quando a gente fala, o nosso debate hoje, ele se foca em expressão versus fake news. Então, se a gente pensar que liberdade de expressão é liberdade de informação e as fake news são desinformações, só aí eu acho que o debate já terminou. Porque, na verdade, a gente coloca assim, bem, a gente é livre para matar? Não. Por quê? Porque matar é crime. A gente é livre para estuprar? Não, porque estuprar é crime. Nós somos livres para roubar? Não, porque roubar é crime. Então, da mesma forma, nós somos livres para nos expressarmos? Nós somos livres para nos expressarmos, porque a Constituição garante a liberdade de expressão. Nós somos livres para mentir? Não. Mas aí não existe uma legislação, e agora quem fala é o Alexandre Vale, advogado, não existe uma legislação específica sobre as chamadas fake news, ou seja, deveria vir a lei da desinformação, né? Mas, dentro dessas desinformações, existem determinados crimes, como calúnia, injúria, difamação, ameaça, enfim, você vai começando a encontrar lá outros crimes que já são tipificados na legislação penal, né? Agora há pouco a própria Marta comentou sobre Joseph Goebbels, né, que foi o ministro da propaganda da Alemanha na época de Hitler, né? E esse cara, uma vez, ele usou uma frase que ele dizia que uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, ainda mais quando nós vivemos um tempo de fascismo, né? Então, quando você começa a repetir uma série de coisas para uma parcela da população totalmente ignorante e suscetível a ouvir qualquer besteira
de um pastor de uma seita maquiavélica política e começa a acreditar em tudo que ele diz, né? Então, realmente, acaba virando verdade para essas pessoas, né? Então, nós estamos hoje vendo que essas mesmas pessoas que mentem, que desinformam, quando são questionadas imediatamente, aliás, eles falam questionadas, não existe esse U, tá? Inclusive o próprio presidente. Porque eu quero questionar, isso não existe, né? Isso já é uma fake news da nossa linguagem, né? Então, quando eles são questionados sobre isso, dizem, não, mas é liberdade de expressão. Gente, da mesma forma que não há liberdade para matar, que não há liberdade para estuprar, que não há liberdade para roubar, também não existe liberdade para mentir. O debate de ideias, direita, esquerda, ou seja lá o que for, ele é sempre bem-vindo dentro do regime democrático. O que não é bem-vindo é a mentira. Então, eu acho que dentro dessa nossa conversa de hoje, o que deve ser colocado é isso. Mentir é ético, mentir é liberdade de expressão, mentir passa a ser um direito individual, ou mentir sempre foi, falando numa linguagem bem coloquial, sempre foi feio, sempre foi antiético. Mentir sempre foi algo que não é permitido nem pelas religiões, nem pela própria moral humana, independente de religião. Mentir não pode ser colocado, dentro da minha opinião, no aspecto da liberdade de expressão. Como o Alexandre falou, mentir é feio, então não vou mentir para vocês. O Leonardo não está com a gente agora porque está com problemas no microfone. Vocês devem ter percebido, vocês estão assistindo no começo, que ele estava com muitas dificuldades para conversar com a gente. E estamos esperando ele resolver para voltar ou não ao programa, porque a gente prima pela qualidade do que vocês estão assistindo em casa. Então, se algum de nós estiver falando, é evidente que a gente não vai colocar no ar para vocês terem a qualidade que vocês estão acostumados já com o programa, mesmo com um mês. E também porque o Leonardo é um cara que fala muitas coisas fortes, importantes, e não seria justo vocês não ouvirem as coisas bacanas que o Leonardo tem que ouvir. Então, ele ajeitando isso, ele volta ao nosso papo. Falando em mentiras também, eu lembrei de um comercial antigo, anos 80, da Folha de São Paulo, que foi premiado no mundo inteiro, do Cannes, inclusive, que ia formando um rosto, não sei, a Marta e a Alexandre, que são dos anos 80, a Armanda, acho que é mais novo, iam formando um rosto falando, este homem acabou com a inflação, este homem acabou com o desemprego, este homem melhorou a qualidade de vida do seu povo, esse homem, só elogios, e forma o rosto Hitler. E aí a Folha perguntava, viram como dá para falar mentiras apenas falando a verdade? Aí eu pergunto para vocês isso, é possível fabricar fake news só falando a verdade? É importante, isso que você falou é importante, o Alexandre também falou, tem uma mudança da realidade, né? O problema da fake news é que ela muda uma realidade, ela transforma uma realidade, ela leva outras pessoas a pensarem do jeito que eles querem, entendeu? Então, o perigo é exatamente esse. É como que você vai moldar a cabeça do ser humano através dessas fake news. Porque, tipo assim, você contar uma mentira pode não ser crime. Agora, você saber que aquilo é uma mentira e você reproduzir aquilo com a intenção de ganhar vantagem, de lucrar, aí é um problema sério que o ordenamento jurídico, o Alexandre mesmo é advogado, tem que corrigir isso. Porque você sabe, você tem a intenção, você tem o dolo de levar, você sabe que aquilo é mentira. O pior é exatamente isso. É quando você tem a consciência que aquilo é mentira e mesmo assim você reproduz aquilo. Quantas pessoas na internet ficam na internet sabendo que o que eles estão recebendo é mentira, mas eles continuam reproduzindo aquilo. E tem uma fábrica de dinheiro em relação a isso. Isso tem que ser acabado e tem que ser, de alguma forma, coibido, porque não tem como. Não tem por que você continuar deixando a realidade sendo modificada da forma como está. E por pessoas que são profissionais em fazer isso. Então, tem que realmente começar a verificar isso, porque
é um problema seríssimo e nós estamos vendo que a dominação foi feita a partir de notícias falsas. Que as pessoas começaram a comprar e pessoas reproduzindo mentiras, notícias falsas, sabendo que são notícias falsas. Tem noção do que é isso? Você reproduzir uma coisa sabendo que aquilo é falso, você não está sendo enganado. Ah, eu vou reproduzir porque eu estou em dúvida. Não! Tem gente que sabe que é mentira e mesmo assim reproduz. Isso é muito sério. Tem que ser severamente proibido isso. Você sabe que o Alexandre falou uma coisa agora que é óbvio, mas que eu ainda não tinha parado para pensar, né? Tudo é uma questão de ética. Na verdade, a gente, engraçado é que a gente fala, já é o 5º programa, né, que eu participo, e a gente bate sempre naquela mesma tecla, muda o convidado, muda o tema, e a gente bate sempre naquela tecla da formação do caráter da criança, da educação, da coisa de base, e com o tempo vai passando, e parece que os pais deixam que os professores eduquem seus filhos, e aí, assim, como você vai cobrar alguma coisa se você não é uma pessoa atuante na educação da sua criança, né? Ela vai crescendo assim. Possivelmente, sem ética é uma das coisas, assim, péssimo, com certeza, mas podia ser pior, né? Sempre nada é tão ruim que não possa piorar. Então, eu acho que o Alexandre falou uma coisa que é muito importante, é essa coisa da ética, que a gente vai deixando de lado, e quando vê, aí, fake news e... Quando vê, criou-se um monstro. É exatamente isso. Né? Cara, assim... Eu e a Luísa, eu conheço a Luísa há muito tempo, assim, e eu e a Luísa, a gente ia muito ao cinema, né, Luísa? A gente ia muito ao teatro. E tem um filme que eu acho que tipo, desde a faculdade, é um filme que chama Mera Coincidência, do Dustin Hoffman e do Robert De Niro, que é um filme muito fantástico, sabe? Assim, super indico para as pessoas assistirem, que é um cara que fala de política. Oi? Pedi pela Nutella, anotou mesmo, falei. É um filme que fala sobre política, um presidente que está perdendo votos, está caindo na opinião do público, e aí ele contrata um cineasta, cara, para criar toda uma situação em volta, para mudar a realidade dele, para ele poder Esse é o problema. recuperar a credibilidade dele, né? E aí, quando o Alexandre falou de ética, foi a primeira coisa que me veio à mente. Porque no filme cineasta, quando o presidente fala, eu quero terminar com essa farsa, o cineasta fala, não, isso é falta de ética. Quem começou fui eu. Eu posso terminar, mas ninguém. É uma questão da ética, até uma questão interessante, porque eu aprendi na faculdade que a ética é relativa, né? Tipo assim, a gente pode ter ética com alguma coisa, outras pessoas não terem. É um exemplo nítido. Na cadeia, existe a ética que o estuprador vai sofrer as consequências do que ele fez. Existe a ética na cadeia. Né? Então, como que a gente pode trabalhar com essa ética ao ponto de melhorar esse país como nação? Eu sei que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Mas como que a gente pode trabalhar na educação, como a Marta falou, educação de colégio, educação de casa, como que é isso? Então, o problema do Brasil é exatamente isso, é porque a base, a educação é ruim, né? Então é muito mais fácil você inventar, ludibriar uma notícia falsa, e é muito mais fácil de você agradar o povo. Sandra, quem interessa melhorar a educação desse país? Exatamente. Não, os governantes não querem isso. Esse é o grande problema. É muito mais fácil você espalhar uma fake news e o povo cair nela, porque nós temos um povo sem educação, até porque quando você espalha uma fake news, você já sabe que a pessoa, bem ou mal, está querendo escutar aquilo. Aquela informação é exatamente o que a pessoa quer usar, quer escutar, né? Então, é fácil você ludibriar um povo que não tem uma educação. Quem aqui, quantos de nós, vem um post no Facebook e vai realmente procurar qual é a fonte? Pouquíssimos. A grande maioria compartilha. Compartilha sem saber de onde que é. Ou seja, não quer saber se é mentira ou se é verdade. Simplesmente compartilha. Está lá bonitinho, está o gráfico lá, está com número, está com desenho.
Ah, que legal. E essas fake news são ótimas por causa disso, porque são todas desenhadas, né? Letras enormes. Muito mais fácil de você compartilhar e você ser bem visto com uma fake news do que você falando a verdade, do que você parando para analisar, do que você lendo a informação, procurando saber a fonte. Então, é muito mais fácil você dominar um país, principalmente o nosso, que não tem educação, com notícias falsas, que é o que a gente está vendo, né? O político que eu conheço que mais se preocupou com a educação, essa semana fez 16 anos da morte dele, Leonel Brizola. Esse cara se preocupou realmente com a educação e foi uma das maiores vítimas de fake news que nós conhecemos, desde o fato de falar em ele ter fugido do vestido de mulher, na época do golpe militar, até as fake news que ele protegia bandido, que ele era amigo de bandido quando foi governador do estado, aquele arrastão que aconteceu na praia, que até hoje ninguém entendeu direito como que a emissora de TV estava justamente ali na hora que aconteceu um arrastão. As fake news destruíram a carreira do Brizola, não destruíram Alexandre Vale, você que é um cara que tem tanto de política. Eu acho que o Brizola foi um dos que começou sendo vítima disso. Eu compararia, quer dizer, mal comparando, o Brizola ao Freixo, né? Da mesma forma que dizem que o Freixo era amigo de bandido, porque não sei o quê, aí vem aquelas fotos, colocam uma mulher no colo não sei de quem e tal. Da mesma forma faziam isso com o Brizola na época. Eu, em 79, entrei na faculdade, foi na época também que eu ingressei no PT, e em 89, 10 anos depois, né, eu votando no Lula, na primeira eleição, né, que o Brizola também era candidato, e que depois o Brizola emprestou apoio para o Lula e tal, e a esquerda se unindo naquela época, né, mas eu, apesar de não ser pedetista, não ser brizolista, mas eu via e me indignava com a campanha que era feita pela direita da época contra a figura de Leonel Brizola. E como todo político, como todo ser humano, tinha seus defeitos, suas virtudes e tal, mas que você muito bem colocou essa questão da... Fugiu o vestido de mulher, não sei o quê. Isso era difundido de uma forma que, para muita gente da geração dos nossos pais, passou a ser visto como uma verdade absoluta. Eu achava que era verdade, eu achava até alguns anos atrás que era verdade isso. Eu também, porque o meu pai militar me vendia essa coisa, entendeu? Então, assim, a gente imaginava que fosse verdade. E você imagina o poder que esse tipo de fake news tem. Na época não havia internet, não havia grande rede, mas havia o boca a boca, né? Aquela coisa, comunista come criancinha, coisa e tal. Né? O Brizola é comunista, portanto, também devia ser pedófilo, porque comia criança, quer dizer, uma confusão danada. Né? Então, você vê que hoje também a mesma história do Freixo. Eu detesto o Crivella, mas eu não votei no Freixo porque eu não voto em quem apoia bandido. Mas qual bandido que ele apoiava? Não sei, eu me lembro que na época falavam isso. Então, assim, se essa coisa da maledicência, a maledicência é a expressão das fake news, né? Essa coisa da maledicência se prolifera com a criação das redes sociais, se multiplica tal qual um vírus, né, numa pandemia. E ninguém sabe o porquê, mas acredita. Porque aqui é um país que é laico, mas que todo mundo acredita no que não deve, né, e naquilo que não tem provas. E acaba que essa coisa se torna virulenta ao ponto de prejudicar o próprio processo democrático. Né? Porque outro dia o Sérgio Moro, na sua rede social, fez lá uma crítica ao Bolsonaro, né? Enfim, é o Cramunhão brigando com o vampiro, não sei o quê. E aí ele falou, porque não sei o quê que prejudica o processo democrático. E eu respondi para ele lá dizendo o seguinte, pois é, mais ou menos como o magistrado que condenou alguém sem provas, blá, 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 portanto, também tornou ilegítimo o processo democrático. As palavras não foram essas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente não pode abrir mão nunca da verdade. A partir desse momento, a partir do momento em que a gente vê a proliferação da mentira, ela nunca pode ser comparada à liberdade de expressão.
porque você é livre para tudo, mas você não pode ser livre para mentir, como a gente já colocou aqui, né? As redes sociais, elas são importantes para a democracia, mas elas são muito novas, né? Então isso tem que ser regulamentado, isso de alguma forma. A nossa legislação ainda está muito atrasada. Isso urge, né? O tempo urge, o tempo ruge por uma regulamentação disso, porque senão nós vamos acabar tendo problemas como o próprio Estados Unidos tiveram recentemente, com mentiras que foram proliferadas na eleição americana, que elegeu o próprio Donald Trump em cima de mentiras, né? E isso vem sendo trazido para cá, enfim. E hoje prejudica até mesmo a nossa saúde. Saindo da seara política, vem prejudicando a saúde do povo brasileiro. Porque é tanta besteira que se fala em relação à própria Covid-19, quando a própria besta do presidente diz que a cloroquina é a solução de tudo, quando ele mal sabe saltar de paraquedas, que é a formação que ele tem, e ainda se arvora no papel de médico, né? Enfim, deixa para lá. Eu não vou me estender mais não, porque eu também não quero falar muito. Eu só quero dizer isso, gente, pelo amor de Deus, vamos limitar aquele liame do que é liberdade de expressão e o que é liberdade de mentir. Sim, o nosso debate acaba puxando outros assuntos. Você quer falar alguma coisa, Armando? Foi como o Alexandre falou, a gente não pode... A gente tem que entender que o que está acontecendo eles estão colocando uma maquiagem em cima da realidade. Então, se você colocou uma maquiagem em cima da realidade, se você modificou uma realidade, aquilo não é mais válido. Acabou a legitimidade. Acabou. Porque a partir do momento que você toma uma decisão tendo uma informação falsa, é porque a tua decisão foi ludibriada. Levaram você a tomar aquela decisão. Não tem como você continuar aceitando essa falta de regulamentação, governo. A gente acaba tendo que falar isso. Mas governantes sendo eleitos a partir de uma realidade que foi maquiada, de uma realidade falsa. Então, se a pessoa não teve discernimento para escolher o que era melhor, porque ela se baseou numa informação falsa, é porque aquela decisão foi errada. Aquela decisão maquiada, aquilo que foi maquiado, não é a realidade dos fatos. Se não é a realidade dos fatos, inviabiliza todo o processo eleitoral. Isso é simples. Qualquer pessoa que tome uma decisão baseada em situações fáticas erradas, situações fáticas mentirosas, é porque ela não tomou a decisão correta. É simples. Basta a gente entender isso. As pessoas precisam entender isso. Não é possível que o ser humano não entenda isso. Que uma decisão tomada em cima de fatos errados é uma decisão errada. É isso que a gente tem que começar a associar isso a fake news, entendeu? Eu estava falando, né, que o assunto acaba puxando o outro. Eu queria aproveitar você agora, Marta. Você vai falar sobre isso e quer disputar outra situação também. Você que é de cultura, Marta. Eu até entendo. Você que é de cultura, fala isso e completa a minha pergunta. O Simonal seria a maior vítima da nossa área? E fala o que você queria falar. Eu acredito que sim. Mas, assim, voltando à fala do Armando, assim, a pessoa às vezes sabe que ela está errada, mas como você prejudica tanta gente, né? Eu acho que isso é uma coisa muito... Não você chegar e falar bem assim, pô, eu votei no Bolsonaro e, porra, agora o cara tá fazendo muita merda. Assim, pô, eu votei no Bolsonaro, mas agora eu tô arrependida depois de tudo que ele tá fazendo. Eu acho que você não conhece muitas pessoas que têm ideias, elas podem ser mudadas o tempo inteiro. Eu disse isso no outro programa. Se você me apresentar bons argumentos, eu sou capaz de mudar de ideia, porque as ideias foram feitas para serem mudadas. Se a gente conversa e você me apresenta o seu ponto de vista de uma história que eu não conhecia, e eu concordo com o seu ponto de vista, ok, beleza, vamos lá, eu vou mudar de ideia. Mas assim, eu vou mudar de ideia quando você fala que meninas vestem rosa e meninos vestem azul.
entendeu? Mas aí, chegar e assumir que eu votei no Bolsonaro e que esse cara tá tentando matar uma porrada de gente, aí já é mais difícil porque eu tô sendo cúmplice. Eu acho que isso é mais complicado. Talvez por isso as pessoas não assumam que é um erro e talvez por isso as pessoas levem esse erro, insistam nesse erro, né? O Bolsonaro ele não falou nada da pandemia, mas, poxa vida, gente, ele ia estragar o carnaval. Como se o carnaval estivesse acima de qualquer outra coisa. Entendeu? Então, assim, na verdade, você procura razões para minimizar um problema maior. Assim, então, a população, enquanto população que votou nesse cara, busca justificativa para o problema, e esse cara, em cima de todas as fake news que ele vai criando, ele vai manipulando as pessoas e vai resolvendo o problema dele por trás. Enquanto está todo mundo aqui preocupado com Covid-19, vai lá. Estão fazendo reunião por Skype, por Zoom, por tudo no Senado, e votando, e fazendo medida provisória, e fazendo emenda parlamentar, e isso vai, né? Isso vai. Ele cria uma cortina de fake news e vai resolvendo outros problemas atrás. A fake news nova agora é falar que ele não podia fazer nada porque o STF determinou para prefeitos e governadores assumirem a abertura ou não de cidade. O que é fake news, porque ele poderia fazer muitas coisas no combate, não teria que ficar atrelado a isso. Agora querem tirar o dele fora com essa fake news agora. Né? Fake news que são muito... Ou então ele está a fim de prender todo mundo lá no STF também, né? É verdade. Fake news ele é o dono da bola. Fake news que são coisas, como o nome diz, notícias novas, falsas, mas que vêm do tempo antigo. Porque se a gente for ver essas fake news atuais, fulano é comunista, cigano é comunista, não sei o quê, lembra o macartismo dos anos 50, nos Estados Unidos 40 e 50, que perseguiu tanta gente. A questão do cancelamento, que a gente tem visto muito hoje em dia, né? Parece que a vida sempre gira ao darwinismo, né? Sempre as coisas estão acontecendo, a gente está dentro de uma espiral, de uma roda, as coisas sempre acontecem, vão se repetindo, a história se repetindo como farsa. Como eu falei ano passado, a história do Simonal, que teve a carreira destruída por fake news. E hoje a gente tem outras pessoas que podem estar tendo suas carreiras destruídas, o Brizola, que a gente citou, políticos atuais que vão sendo atrelados, tipo, o Freixo defende bandido, que foi presidente da CPI das milícias, né? Mas defende bandido. O que é bandido, então? Bandido para você é o preto favelado que toca tiro com a polícia, o bandido não pode ser o cara do colarinho branco, não pode ser o cara que parece que pulou paredes de outro e ficou um ano escondido dentro da casa de um outro lá no interior de São Paulo. O que é o bandido para você? E acaba entrando em outros assuntos que a gente já falou sobre racismo, sobre outras situações. Né? Eu vou pedir um intervalo agora para todo mundo molhar a garganta. Depois vamos entrar um pouquinho nesse assunto de fake news na internet, que eu acho que a gente tem muito a falar sobre esse assunto. Em tempo de quarentena não é fácil resistir às tentações. Será que o Roberto vai conseguir resistir? Sexta tem mais um curta de comédia no canal SDC Produções no YouTube, A Pizza da Discórdia. Voltamos aqui com Sobre Tudo e Mais Alguma Coisa, com o assunto liberdade de expressão, fake news. Fake news, a internet é a terra da fake news, né? A internet tem coisas maravilhosas que já proporcionou pra gente, mas coisas ruins também. Não foi a internet que inventou as fake news, não foi ela. Talvez tenha ajudado a divulgar mais esse lado ruim, mas tem um lado bom também que você consegue logo desmentir. Eu citei en passant o caso do Mário Gomes, dos anos 70, que a história se difundiu e o coitado não teve como desmentir de uma forma categórica, e outra pessoa que a carreira foi meio, não digo arruinada, que fez muita coisa, mas poderia ter sido muito mais do que ele é hoje, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão da internet. Vocês veem a internet como uma coisa contra, uma coisa ruim, negativa no aspecto das fake news, ou uma coisa que pode ser boa também, porque você consegue rapidamente, se você for algum fake news em relação a você, consegue rapidamente dar um esclarecimento, uma nota e tentar resolver isso. O que vocês acham da internet em relação a fake news? Está ligada principalmente ao caráter da pessoa, né? Aquilo que a gente falou no começo. É ética mesmo.
A internet ela vai ser muito bem usada para quem for vasculhar e procurar saber qual é a fonte. Agora, aquele que não vai procurar, que não está nem interessado, que vai simplesmente compartilhar, a internet é o melhor meio para ele. Ou seja, a internet, quem vai determinar se ela é bem utilizada ou não, é o próprio cidadão que vai usar, né? Que vai fazer qualquer tipo de informação a partir da internet. E como foi dito aqui, exatamente, as fake news atualmente têm um poder muito maior exatamente por causa da velocidade que é de propagação que acontece na internet. É absurdo a velocidade de propagação, como que você destrói a carreira de um político ou de qualquer pessoa atualmente com a internet, porque no passado, como você mesmo disse, vários casos que demoravam mais. Agora a pessoa também pode procurar se informar mais, mas aí vai depender da cabeça de cada um, entendeu? Eu sempre, quando eu vejo uma coisa muito absurda, eu vou sempre procurar qual é a fonte. E outra coisa, gente, pelo amor de Deus, gente, vamos pensar um pouco. Se tiver um PowerPoint bonitinho, um desenho com uma ilustração ótima, sem associar nenhum tipo de fonte, sem nenhum www para a gente correr atrás da informação, é lógico que aquilo é muito mais fácil de ser uma fake news, de ser uma mentira. Então, não podemos nos deixar levar por desenhos bonitos, entendeu? Procurem saber de onde que é a fonte. Não tem por que você compartilhar uma coisa. Inclusive, eu falo isso na minha própria família mesmo. Eu tenho um tio que adora espalhar uma mentira. E várias vezes eu escrevo no Facebook exatamente isso. Quando pegar a tal da Sara, que eu não sei nem qual é o sobrenome dela, porque cada vez descobre outra coisa. Eu falei exatamente isso. Olha, você que está em casa compartilhando informação sem averiguar qual é a fonte, cuidado, porque a Polícia Federal pode bater na tua porta às 6 horas da manhã. Porque a situação é a mesma. Você está compartilhando uma informação falsa. Se você tem a intenção ou não de ganhar vantagem com aquilo, é uma informação falsa. E tem tem gente da minha família fazendo isso. Quando eu coloco no Facebook, tomem cuidado, é por causa disso. Porque a qualquer momento bate a Polícia Federal na tua porta, porque você está compartilhando coisa errada. Mas você não acha que tem um exagero com a pobre coitada da Sara? Só porque ela tacou fogos de artifício no STF, só porque ela chamou os ministros de vagabundo, de não sei o quê. Cadê a liberdade de expressão que a gente tanto defende? Coitado do ministro, o ministro teve que fugir para os Estados Unidos. O primeiro exilado político a favor da história da humanidade, e foi exilado com passaporte diplomático. Foi aquilo que o Alexandre falou. O problema é que todos eles fazem apologia a algum tipo de crime. É isso que não pode. Eu acho que eu estou brincando, mas é aquela questão da liberdade de expressão, sim, né? O limite é esse. A pessoa tem que ter... Não é limite ético, não, e é por isso que é muito importante ter uma regulamentação. É um limite legal mesmo, para que pode e o que não pode, entendeu? Não pode você compartilhar uma informação falsa com o objetivo de ganhar dinheiro. É como aquele conto do vigário, que a gente via inocentemente, até de um certo ponto inocente, né? Mas a ideia é sempre vender um bilhete falso, uma informação falsa, para conseguir vantagem própria. É a mesma coisa. Só que atualmente, com o poder que a internet tem, isso se transformou nesse monstro que a gente está vendo aí, né? A questão é que... Acho que você não... fugindo um pouco do campo da política, você já reparou quantas frases célebres existem por aí que você atribui a pessoas que você não sabe nem se de fato pertence a elas? Eu vi uma entrevista... O Churchill passou a Clarice Lispector agora. O Churchill quer assumir a liderança. Eu ia falar isso agora. Eu vi uma entrevista do Pedro Bial uma vez que um repórter perguntou para ele: ah, mas e a frase tal que você falou, não sei o que? Ele falou: então, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu já disse tanta coisa que nem eu mesmo sei que fica até difícil. A internet atribui tanta coisa à minha pessoa que é difícil até, às vezes até ele mesmo acredita que foi ele que escreveu, porque já atribuíram a ele, entendeu? Então, assim, a gente está falando de política, mas a gente está falando também de direito autoral, que também é uma coisa que causa prejuízo e que causa danos a outros. A gente pega imagens.
internet, aparentemente, hoje já não é mais tão terra de ninguém quanto era 10 anos atrás, né? Hoje você tem um ramo da polícia que só investiga isso. Hoje você tem alguns tipos de punição para crimes cibernéticos. Não é a perfeição, mas também é difícil você ser perfeito nesse tipo de assunto, né? Quando se fala de justiça. Mas eu vejo assim, você faz parte de vários grupos de WhatsApp que às vezes você entra mesmo sem querer, né? Então, uma pessoa vai lá, posta um textinho, 256 pessoas tomam noção daquele texto, mas assim, a gente está num grupo de amigos, porque todo mundo vira seu amigo no WhatsApp, no Facebook, né? Então, a gente está num grupo de amigos, e esse grupo de amigos fez um post, pô, qualquer pessoa daquelas 256 é confiável, eu não preciso checar a fonte dessa pessoa. E aí eu passo para um outro grupo que eu participo, que são mais 256 pessoas disseminando para sei lá quantas mil pessoas, e às vezes não é nenhuma coisa que dá cabo assim da vida dos outros, de uma coisa de política, sabe? É a escola base, só que naquele momento lá, que hoje, aquela situação que aconteceu lá atrás, se fosse hoje, talvez, não sei, mas talvez a pessoa tivesse tempo de chegar e esclarecer uma situação que, no fim das contas, acabou com a vida de uma família inteira, né? Acabou com a vida de um cara, assim. Desmoronou o mundo de uma pessoa, aquilo tudo que o cara fez, o mundo que o cara construiu, a família que, de fato, era perfeita, mas que a imprensa arruinou, sabe? Talvez, se fosse hoje, ele tivesse mais tempo. Ou não, talvez fosse uma Suzane Richthofen que, ok, ela matou os pais, mas assim, o tribunal da internet já resolveu qual era o problema, e se a polícia não tivesse levado presa, também matavam ela da mesma forma. Assim, é muito difícil, entendeu? Acho que fake news e qualquer outro tipo de coisa, até verdades mesmo, é muito difícil. A internet ela tem um poder de propagação das coisas muito grande. Quando o WhatsApp restringiu para 5 pessoas o número de compartilhamento, tem gente que reclama pra caramba. Eu, por exemplo, que trabalho com um evento que vou divulgar uma coisa que eu tenho que fazer de 5 em 5 pessoas, ou criar uma linha de transmissão que não pega os 200 mil grupos que eu tenho no meu WhatsApp. Cara, isso para mim foi um fim. Mas eu entendo que essa limitação é uma coisa boa, né? Para a gente, pelo menos, pensar, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou enviando as mensagens para as pessoas certas? Será que esta mensagem é correta? Sabe? Às vezes é uma coisa muito pouca, mas que ela pode afetar sobremaneira a vida de uma outra pessoa, e você, às vezes, está fazendo as coisas de forma ingênua, de forma inocente, ou não, mas, pô, você arrasa a vida de alguém, você arrasa a história, a trajetória de alguém com um cliquezinho só. É muito complicado. Foi o que a Marta falou. Gente, às vezes é coisa de 5, 10 segundos que você para analisar e para procurar saber se aquilo é verdade. Não é possível que você não tenha 5 segundos do seu dia para você verificar uma informação antes de você passar ela adiante. Não tem como, pelo amor de Deus, é muito pouco tempo. Gente, 5 segundos da sua vida pode evitar de você fazer uma grande besteira, de você acabar com a vida de uma pessoa, ou de você colocar um imbecil na presidência, ou qualquer coisa assim. Eu estava lembrando de algumas fake news mais leves dos primórdios da internet. Quem teve Orkut sabe que se você não repassasse tal mensagem, alguém ia chegar em você, porque ninguém sei quem morreu de arame farpado, outra pessoa teve um acidente de carro, porque não repassou tal mensagem, a gente ficava desesperado e passava por um monte de gente logo aqui para se livrar. Teve outra fake news famosa, que a Luciana ficou muito triste quando eu falei que era mentira, que foi da música Flor de Lixo, do Djavan, que ela achava linda a história dele ter feito uma música para a mulher e para a filha que morreram no parto. Aí eu me senti como aquele cara falando Papai Noel não existe pro filho. Tipo assim, isso é mentira. O Djavan já falou que isso é mentira. E seria lindo se fosse verdade, mas não é verdade, né, mano? É esse ponto que eu quero falar. Não é verdade isso? Não é, poeta. É esse ponto. É esse ponto que eu tô falando. Hoje eu achava que a história era essa. Então, você vê como que sempre tem uma história bonitinha por trás, entendeu? Para tentar ludibriar a pessoa. É isso que a gente tem que começar a analisar. Sempre tem um conto de fada, entendeu?
para associar e para cativar mais a pessoa a divulgar aquele tipo de informação. As pessoas precisam começar a se conscientizar disso, né? Ou então, já que as pessoas não se conscientizam, então que a gente puna essas pessoas por elas fazerem isso, né? Eu deixei triste eu acho que agora. Eu acho que a história da punição ela é complicada, mas nos Estados Unidos super funciona, né? Tudo tem um preço, e aí quando você bota a mão no bolso, Tudo você tem um preço. sente, assim, financeiramente falando, não estou falando de, olha, eu vou dar uma anotação aqui no seu CPF, daqui a 2 meses, se você fizer outra besteira, é outra punição, punição leve não funciona, tem que ser punição que a pessoa bota a mão no bolso mesmo e sente assim, porra, se eu fizer isso de novo, eu vou perder R$100. Porra, é 10% de 1% de um salário mínimo, 10% de um salário mínimo, e aí você começa a pensar bem naquilo que você faz, né? Porque isso custa. Quando tem um custo, isso é igual botar filho no mundo, você pensa quanto você vai gastar de fralda descartável e você rever seu conceito. Vamos pensar se neste momento estou podendo dar incentivos a Johnson, né? É mais ou menos por aí. No começo da internet também falavam que a Amazônia tinha território internacional. Até o mapa a gente recebia com a Amazônia fora. Vendo que os Estados Unidos, as faculdades americanas, as escolas americanas já estão colocando, temos que pegar em armas, que não sei o quê. Mas o que vocês estavam falando aqui também até nesse assunto e botar o Alexandre depois. O Alexandre está quieto hoje, Alexandre. Ficou triste com a do Djavan, Alexandre. Não fique triste, porque a música é linda, Alexandre. Não, não é isso, não. É porque eu sou altamente democrático. Eu só me manifesto quando sou chamado. Eu fico escutando, estou aprendendo. Que legal! Eu vou te chamar agora, porque é o seguinte, vocês falaram muito das pessoas que disseminam fake news por dinheiro. Se fosse só por dinheiro, é até mais tranquilo resolver. O problema é que tem muita gente que é cega, que está seguindo seitas. E por isso disseminam fake news. Nós temos os seguidores do Antônio Conselheiro Modernos, o Jim Jones do Terceiro Milênio, que é aquele pessoal que acredita em tudo, né, Alexandre Vale? Tem gente até que acredita que pode fazer faculdade, não faculdade como a Luciana faz, mas que astrólogos podem virar filósofos graças à internet. O que você acha disso, Alexandre Vale? Seria uma transformação assim, tipo de alquimista? Um astrólogo, de repente, vira um filósofo com milhões de seguidores e consegue até convencer que a Terra não é redonda, Alexandre Vale? É verdade. Eu, por exemplo, sou milionário. Acredito que vocês quiserem. Isso é verdade. A partir do momento que eu falei que eu sou milionário, então cabe a você acreditar ou não, né? Então, por exemplo, o Olavo de Carvalho ele passou a ser filósofo. Agora eu só não sei qual é a teoria da filosofia que ele defende, né? Eu não sei exatamente do que ele acredita. Agora, esse governo ele se caracteriza, por exemplo, e eu vou levar sim para o lado político, porque nós somos seres políticos, né? Não tem como levar. É verdade, não tem como a gente correr. Eu não falo da questão partidária, eu falo da política com K, a política de Aristóteles, e que é a política que a gente está vivenciando hoje também, né? Esse debate político, né? Que hoje se coloca. Por exemplo, no momento em que você vê uma Sara, essa aí dos 300, não sei de onde, né, ela já começa a ser fake news pelo sobrenome. Porque o sobrenome dela não é aquele. Exato. Então ela já começa a mentir por ali, né? Eu acho que ela é uma vergonha, ela e a Damares são uma vergonha para as mulheres do Brasil. As mulheres do Brasil não merecem essas referências. Né? Uma, porque é contra o movimento feminista e ainda coloca o feminismo como se fosse antítese do machismo. Gente, uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra. Né? Então, assim, e a outra, por sua vez, se coloca como defensora de valores que, na verdade, são valores falsos, são valores que não correspondem ao que realmente é o patriotismo que ela tanto defende, né? E por que eu dei essa volta toda? É para dizer o seguinte, gente, o direito, ele sempre vem um pouquinho atrasado em relação ao fato social. Então, por exemplo, inventou-se a roda, depois inventaram os carros, aí vem o direito automotivo. Inventaram as embarcações, inventaram os navios, aí vem o direito marítimo. Né? A mesma coisa, a internet veio, aí espera ela ser consolidada, aí vem o direito que
regulamenta-se a internet. Então, em cima desse nosso debate, o que a gente tem que pensar? Aos poucos, o direito vai se amoldar para regulamentar esses crimes que vêm sendo cometidos. Porque existem crimes que, em verdade, nem são aqueles ainda não regulamentados, mas existem calúnias, difamações, injúrias, denunciações caluniosas, que são crimes que já existem tipificados, ameaças, que já são tipificados no Código Penal, mas que independem de uma nova regulamentação. O sujeito dizer que a Terra é plana é ignorância, é burrice, é negação à ciência, mas não é crime, né? Mas no momento em que ele diz, por exemplo, que um Freixo é amigo do bandido e ele não prova, no momento em que ele dizia que o Brizola era amigo do bandido e não prova, no momento em que ele diz que o fulano... Enfim, e que aí começa toda essa campanha difamatória contra determinadas pessoas, isso existe crime tipificado, sim. Mas no momento em que isso vira uma cadeia que vai alimentando uma formação de opinião, isso, não é? Isso, ao meu ver, ultrapassa os limites do crime contra a honra. Porque isso, inclusive, ilegitima uma eleição, um processo eleitoral. Isso deforma uma formação de opinião do eleitorado. Então, esse tipo de crime, sim, merece ser analisado de forma a que haja uma nova legislação cuidando disso. E isso não é exclusividade do Brasil. Recentemente, isso aconteceu nos Estados Unidos, também na eleição do Trump, como eu já coloquei aqui, e em vários outros países. Então, gente, eu entendo da seguinte forma, a lei deve ser aplicada, a lei que já existe deve ser aplicada? Sim. Agora, há que se criar novos mecanismos, novas ferramentas que acompanhem a evolução da tecnologia e da mentira que se locupleta dessa nova tecnologia. Porque, por exemplo, a criação de robôs, né? Essa coisa do Carluxo, não sei o quê, dos robôs e que vão proliferando notícias falsas, isso não é normal, isso não pode ser banalizado, isso não pode ser tornado... Ah, é mesmo, hein? Caramba, os caras são fera para fazer... Não pode, gente. Então, tem que ser combatido, sim. Lá no STF, por 10-1, né, foi resolvido que cabe a instauração do inquérito das fake news. Ok, não vou discutir a questão técnica, digamos assim, se cabe ao STF fazer, se só caberia ao Ministério Público, como foi o entendimento de um dos ministros e tal. Eu só acho que a questão ética da mentira, a questão ética dessa proliferação, porque nós estamos num país, como eu falei há um tempo atrás, em outro debate nosso, cuja democracia ainda é adolescente. Enquanto os Estados Unidos têm mais de 300 anos de democracia, nós estamos de 85 para cá, digamos, há menos de 40 anos de democracia. Então, se a gente não tem esse tempo todo de democracia, a gente não pode ter, evidentemente, um povo acostumado com boas escolhas, um povo acostumado com o processo democrático. Então, nós ainda somos um povo cheio de acnes no rosto, aprendendo, errando, aprendendo, acertando, aprendendo com o processo democrático. Agora, chega um momento em que alguém começa a mentir, alguém começam a mentir muito, isso atrapalha esse aprendizado, né? É como se você está ensinando para uma criança determinadas práticas éticas, comportamentais, e chega lá o vizinho do mal e começa a dizer, não, faz isso que é bom, e vai ensinando coisas ruins, a criança vai aprender errado. A mesma coisa é o nosso povo. O nosso povo ainda é uma criança, é um adolescente incipiente, que está aprendendo com o processo democrático. E é por isso que as fake news tanto mal podem causar o nosso processo democrático. Esse é o meu entendimento. Existe uma história rolando que a culpada de tudo que está acontecendo é a Playboy, né? Porque se não existisse a Playboy, a Sarah seria a capa do mês de junho e não viraria deputada, como provavelmente vai acontecer, infelizmente, graças à direita brasileira, uma parte da direita brasileira,
porque a direita faz parte da democracia. A extrema-idade, a esquerda, a direita é que não faz parte, Armando. É verdade. Inclusive, eu acho que a Sara estaria na minha Playboy preferida, mas só lá e mais nada. Isso é que é impressionante, né? Porque como é que o povo não percebe que, na verdade, ela é uma calhorda, ela é uma safada? Porque como é que ela mudou tão bruscamente o posicionamento dela? Ela era uma feminista ferrenha e ela passou a ser uma coisa completamente o oposto. Será que as pessoas não conseguem entender que ela está se valendo de fake news, de informações falsas, para sempre estar ganhando dinheiro com isso? Não é possível. Como é que uma pessoa se transforma de uma coisa para outra, da água para o vinho? Pô, é tão simples, gente. Armando, mas é a questão da desinformação. As pessoas não estão preocupadas em acompanhar, as pessoas se preocupam tanto em acompanhar a novela, mas não se preocupam em acompanhar os personagens da política. Porque se acompanhasse os personagens da política, diria assim, essa daí eu me lembro, essa daí era feminista, como é que pode ter mudado? Mas não, é uma coisa assim muito aleatória. Esse daí era a favor da ditadura, esse daí falou no Ustra no julgamento do impeachment, esse aí talvez não seja tão democrático na hora que o bicho pegar. Será que esse aí vai dar a faixa de presidente para outro em 2020? Olha, eu gostaria até de ver uma pesquisa do IBOP, enfim, desses institutos de pesquisa, que a gente vai pesquisar em tanta coisa, para dizer assim, qual o percentual dos brasileiros que acompanha os personagens, os atores da política nacional, assim, realmente, quem é que é isso, que é aquilo, para você, o fulano aí, a Sarah Winter, sei lá, que na verdade não é nada disso, o nome dela é outro nome, Giovanna Antonini, sei lá qual é o nome da mulher. Enfim, sabe, como diria o Lula, nunca na história desse país ouvi uma política, uma pesquisa que analisasse esse tipo de leitura, né? Porque nós aqui somos exceções, como muita gente que está nos assistindo hoje nesse debate acompanha isso, mas a grande maioria não acompanha. A grande maioria... Essa é uma parte para falar contigo, mas se é que é só aqui no Brasil, se você acompanhar tweets americanos, o pessoal do Trump, os fãs do Trump, os eleitores do Trump, são muito parecidos com o do Robin dele aqui do Brasil. O Batman lá. São muito parecidos. Será que isso aí não é coisa de... não digo da Europa, que a Europa parece que é um caso à parte. Mas não tem os Estados Unidos, nós somos tão americanizados que até esse importou deles, não? Então, mas, Aloysio... Você já parou para pensar também que tem uma diferença muito grande entre a gente aqui no Brasil e o americano? E olha que eu não sou desse time dos que acham que Estados Unidos é tirando a Disney, o resto não presta. Então, olha só, parou para pensar que é o seguinte, cara, lá eles têm muito essa coisa de ficar revivendo a história. Então, se você votou no Kennedy hoje e o cara fez 50 cagadas seguidas, nas próximas eleições você sabe quais foram pelo menos 45 das 50. Aqui você votou no Collor para presidente, o cara foi impeachmentado e você botou o cara senador. Você esqueceu os motivos que levaram o cara a sofrer um impeachment. Entendeu? Eu acho que essa coisa da memória curta, que, óbvio, todos os políticos adoram e preferem mesmo que seja assim, eu acho que isso influencia muito. E uma outra coisa que eu acho que influencia muito também é o que a gente conversou em off no último programa que a gente fez, eu, você, a Lu e o Alexandre, assim, a possibilidade de fazer um programa que não seja político, mas que seja voltado para a política, para falar assim, olha, quando você vota num vereador, esse cara ele faz isso, isso e isso, e você cobra dessa e dessa forma. Quando você vota num deputado estadual, num deputado federal, num senador, num presidente da República, entendeu? Olha, o Rio de Janeiro tem tantos senadores, porque o Rio de Janeiro tem tanto de população, então você tem direito de votar isso tudo. Agora, se você acha que é muito, se você acha que são vários senadores, existe uma forma de mudar isso, sabe? Então, eu acho que além da coisa do passado, ainda que recente,
as pessoas apagarem da memória muito rapidamente. Eu acho que falta algum tipo de informação que diga para o cara, enquanto pessoa comum, eu não sou advogada, eu sou jornalista e produtora cultural, então, assim, diga para o cara que existe sim meios e direitos, através de advogados ou não, através de processos coletivos ou não, que se uma coisa te incomoda, você tem como sim ir à luta e saber como resolver esse problema, entendeu? Porque às vezes não é o incômodo de uma pessoa, às vezes é o incômodo de um coletivo. E você pode ir à justiça quando você tem um coletivo incomodado com determinada coisa. E você pode sim criar um movimento para melhorar determinada coisa, mas você começa da onde? Entendeu? Você parte de quê? Como isso funciona? Às vezes as pessoas estão de pés e mãos atadas, porque você não entra num site e aí diz assim, olha, se você não concorda com o senador do seu estado, você deve proceder desta forma. Se você não concorda com o vereador que você votou, que disse que ia fazer e acontecer e não fez, você procede dessa forma. Você não tem o caminho, você não sabe como a coisa funciona. Eu acho que isso é muito falho. Nos Estados Unidos, as pessoas sabem, sim, os direitos delas. As pessoas sabem dos deveres e sabem melhor ainda dos direitos. Mas, por exemplo, o George W. Bush não foi reeleito através de uma fake news? De que os Estados Unidos fizeram uma guerra, como você citou no bloco anterior, mera coincidência, fabricaram uma guerra contra o Iraque para ele poder ser reeleito depois, porque ele tinha que justificar o porquê que invadiram o país dele e derrubaram 2 torres na cara de todo mundo, país invencível, intransponível. Ele não teve que fabricar uma fake news para ser reeleito também? Fabricou uma fake news para ser reeleito, foi claro, fabricou uma fake news para ser reeleito. Mas assim, você está falando de um caso, que a gente faz isso de forma recorrente. O Sarney não é o Sarney por causa de um problema, o Collor não está lá por causa de um problema, e as pessoas votaram no Bolsonaro porque as pessoas não sabiam nem que o Bolsonaro já estava na política antes. Então, eu tenho 20 anos de carreira na política. Ok, o que você fez mesmo? O Bush ainda tem lá. O Bush ainda tem lá o pai dele, né? De algum momento, que é uma coisa de família, e não sei, e tem toda uma história. E aqui você tem, assim mesmo, qual é a história que eu esqueci? Não, mas aqui elegeram um comentarista super pop presidente. Lá elegeram o apresentador do Aprendiz, né? Presidente, né? Até nisso se parece. Eu quero dar uma de jogada do diabo com vocês. Todo mundo já percebeu, lógico, a linha ideológica aqui. Eu não vejo problema nenhum nisso, porque, vamos ser sinceros, né, tudo que você vê na sua vida tem uma linha ideológica. O JN tem sua linha ideológica, a Record, o SBT, todo mundo tem, então todos nós temos. Então eu vou contra a nossa linha ideológica agora. E o Anonymous, que invade contas, invade um monte de coisa aí, fica expondo pessoas que nós não gostamos, pessoas de extrema-direita, com suas contas, com seu cartão de crédito, com seus endereços, telefones. A gente gosta quando eles fazem isso, a gente vibra quando eles expõem essas pessoas que tanto prejudicam o país, mas também não é errado, não fere a liberdade das pessoas, a liberdade de expressão, a liberdade de privacidade. Alexandre Vale, logo a bananosa para você. Você não acha também que isso é errado, Anônimos? Com certeza, Aloysio, meu poeta. Eu acho que qualquer espécie de invasão de privacidade que invada a seara daquilo que é jurídico não é legal. A partir do momento em que você não tem uma autorização judicial para fazer isso, pouco importa se você é do viés ideológico, como gosta de dizer o seu presidente, o viés ideológico da direita ou da esquerda. Por quê? Porque aí a gente volta àquele texto, eu acho que é do Bertolt Brecht, se não me engano, né? Que diz assim, aí vieram pegar os comunistas, eu não era comunista, não sei o quê, depois vieram os negros, eu não era negro, vieram pegar os judeus, eu não era judeu. Então, assim, a partir do momento em que eles hoje estão combatendo aqueles com os quais a gente não concorda, isso não necessariamente me agrada. Por quê? Porque se amanhã fizerem também com os nossos, nós não vamos ficar satisfeitos. E seria hipocrisia de nossa parte dizer, agora não, antes estava bonito e tal. Porque, na verdade, as pessoas que praticam esse tipo de atos são hackers, né, e tal,
né? Enfim, seja lá o nome que se dê a isso, o fato é que estão praticando atos que não são atos embasados em práticas amparadas pelo direito, né? São coisas ilegais. Então, são práticas ilegais, são provas ilegais que não podem ser usadas, né? Agora, diferentemente do caso, por exemplo, que a gente não pode comparar com o caso do The Intercept, né? Por favor, por exemplo, o The Intercept do Glenn. Por que eu não comparo? O caso do Anonymous claramente é uma coisa explicitamente colocada como invasão mesmo, eles mesmos dizem isso e tal, beleza. No caso do Glenn, né, do The Intercept, a gente sabe que ali quem diz que é hacker é quem está se defendendo. Eles apenas colocam os acusados, em momento algum, dizem que não são eles. Eles próprios dizem assim, não sei, acho que não tem nada a ver, mas não diz assim, não, esse aí não sou eu, né? É diferente. Mas eu acho que a gente tem que ter devidas cautelas, porque tudo aquilo que é tirano, tudo aquilo que é feito de forma antijurídica, pouco importa se é contra os nossos algozes ou contra aqueles que nós apoiamos. A antijuridicidade não deve ser nunca prestigiada e nem apoiada. Então, portanto, eu sou totalmente contrário a esse tipo de prática. Marta, quer acrescentar alguma coisa em relação a isso? Sim, é exatamente isso. Não tem que acrescentar, é exatamente isso. É antijurídico e pronto. Não é porque está sendo a favor, está sendo contra o que eu penso que eu vou consentir. Não tem cabimento nenhum. Eu concordo. Então, já foram tão eloquentes assim, queria perguntar uma última de fake news para vocês. É fake news que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa ou é fake news que o carioca é o cara malandro, sagaz, esperto, bacana? Por tudo que a gente vem acompanhando que acontece na nossa cidade, parece que acabou a quarentena, acabou a pandemia aqui. Chegando no domingo, as praias estão lotadas, né? O prefeito está se preocupando com outras coisas em vez de se preocupar com a pandemia, está se preocupando com... Acho que ele quer ser cartola de futebol agora, determinando quem pode e quem não pode jogar. O governador está mais preocupado com a cabecinha dele nesse momento do que com outras coisas. O que é fake news, na verdade? O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa e a gente que ferra com ela, ou a cidade não é tão maravilhosa assim? O que é fake news nesse caso? Então, vocês falaram um pouco, fala aí, Armando. Eu vou revelar uma coisa aqui. Eu adoro o Rio de Janeiro, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, principalmente a Luciana sabe disso, o Luiz também sabe disso, porque eles estão no meu Facebook. E tem uma frase que o carioca fala que o melhor do Rio de Janeiro é o carioca. Eu acho que é exatamente por isso que eu estou completamente decepcionado com o Rio de Janeiro. Porque eu estou chegando à conclusão que o pior do Rio de Janeiro é o carioca. A forma como o carioca vive, eu sempre idolatrei. Eu sempre achei o máximo. Aquela coisa descontraída, de barzinho, de shopping, de praia, de ser livre, entendeu? De você ter esse jeito carioca de ser, né? A maneira do carioca de ser. Agora eu vejo que esse jeito carioca de ser arruína tudo. O carioca está sofrendo muito mais do que outros lugares exatamente por causa do jeito carioca de ser. A maneira do carioca de se comportar, de achar que nunca vai acontecer com ele, que a doença não vai pegar nele, que ele está vivendo bem numa boa, e aí dane-se que ele mora com outra pessoa em casa, pode vir a se contaminar. Então, tipo assim, a minha decepção com o Rio de Janeiro, eu já falei para muitas pessoas que a minha ideia realmente é, depois disso tudo, procurar sair do Rio de Janeiro e morar em outro lugar, se o teletrabalho realmente vingar, né, do jeito que a gente está pensando, é exatamente por causa disso. Eu estou extremamente decepcionado com o jeito carioca de ser. Aquele jeito carioca que eu achava malandro, que eu achava legal, que eu achava, né, você descontraído, barzinho, de não sei o quê. Meu Deus, o carioca não entende que ele tem que sossegar o facho em casa. Ele não entende que ele não pode ir para o bar. Ele não coloca na cabeça dele que o jeito dele, a maneira dele de ser,
está acabando com a cidade do Rio de Janeiro. Não é o político que está acabando com a cidade do Rio de Janeiro. Também está. Mas não é só o político, até porque quem elege o político é o carioca. Então, o jeito do carioca de ser, a maneira do carioca de ser, está acabando com o Rio de Janeiro. E eu volto a dizer, quem me conhece, quem está vendo esse vídeo sabe, eu sou um eterno apaixonado pelo Rio de Janeiro. Agora, eu penso seriamente em sair do Rio de Janeiro, porque não tem como tolerar mais a maneira do carioca de se comportar, de levar a vida, entendeu? Algo que era muito legal, muito divertido, muito descontraído, está se tornando um fardo. Está acabando, está arruinando com a cidade que eu tanto gosto. E a verdade mais pura é essa. Você é carioca? Não. Sou carioca, eu adoro o Rio de Janeiro, sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Sempre fui apaixonado pelo Rio de Janeiro. Sempre defendi o Rio de Janeiro de tudo na minha vida. Mas depois do que a gente está vendo, sinceramente, a decepção com o carioca, principalmente, é enorme. Muito grande. Você não vê isso no Nordeste. Eu tenho vários amigos do Nordeste, até porque eu gosto de ir para o Nordeste. Você não vê isso do Nordeste. Você vê o povo do Nordeste, o carioca realmente é mais livre, é mais solto. Mas o nordestino, ele tem um certo receio. Ele tem um certo... Até por não ter tantos atrativos, não ser uma cidade tão cultural como é o Rio de Janeiro, o nordestino trata o assunto com muito mais importância do que o carioca. O carioca está acabando com o Rio de Janeiro, elegendo essa porcaria desses três que nós elegemos. Porque, olha só, nós elegemos Crivella, Witzel e Bozo. Pelo amor de Deus, nunca na história do Rio de Janeiro o carioca conseguiu votar tão mal das três formas. Os três entes. O carioca está acabando com o Rio de Janeiro. E ele está acabando porque o jeito dele está se acabando. O carioca está se destruindo, sendo do jeito que ele é. E para enfrentar a pandemia, o carioca está enfrentando da pior maneira possível. O governo está enfrentando de forma errada? Tá. Mas o carioca não consegue ficar em casa com a bunda sentada, sabendo que não pode sair. E acabou. Será que precisa um governo chegar para mim e falar assim, você não pode sair? Meu Deus, se eu estou vendo as pessoas morrendo, se eu estou vendo a média de 1.200 mortes por dia, por que eu vou sair para dar a volta no shopping? Tem noção disso? A pessoa sai para dar uma volta no shopping. Gente, eu tenho gente no meu Facebook que nunca fez um exercício físico na vida, mas na pandemia o infeliz quer dar uma volta no Maracanã de qualquer jeito. Pelo amor de Deus, que fogo é esse, meu Deus? Cara, é inacreditável o que está acontecendo. Na boa. Sônia, quer acrescentar alguma coisa? Eu não sou, mas me considero carioca pelo tempo que eu moro no Rio. Eu acho o Rio maravilhoso mesmo, assim, não posso nem comparar com Teresópolis, porque é o lugar de onde eu sou. O Rio maravilhoso, ficou muito melhor agora na pandemia, praia limpa, cidade limpa, você vê a natureza maravilhosa, entendeu? Muito, anos-luz melhor em 3 meses, para ver como é que é mesmo carioca que destrói tudo, né? Em 3 meses, todo mundo em casa, praia limpa, natureza, assim, maravilhosa. Você vê o céu do Rio de Janeiro, cara, impressionante. Céu maravilhoso que você não via há muito tempo, você tá vendo um céu maravilhoso. Daqui de Teresópolis, quando eu chego lá em cima, no Soberbo, que eu olho para baixo, cara, você vê o Rio de Janeiro limpinho. Eu tenho um amigo que mora em Sulacap. Semana passada, ele estava na Zona Sul, porque ele foi correr na Zona Sul. Por que um ser humano, uma pessoa que na época de pandemia nunca... Como que uma pessoa sai de Sulacap em plena pandemia para ir correr na Zona Sul? Gente, que momento é esse que essa criatura... O que deu na cabeça dele para... não, eu estou numa pandemia, então eu vou sair de Sulacap e vou andar 2 horas de metrô para chegar na Zona Sul para correr meia hora. Ainda foi de metrô? Foi. Eu corri Sulacap até a Zona Sul.
Cara, é inacreditável. A mentalidade... Merece uma surra, seu amigo. Merece uma surra, exatamente. Se estiver me ouvindo agora, merece uma surra, realmente. Eu falei com ele, chamei ele no chat do Facebook e falei, tu merece uma surra depois do que tu fez. Ainda tirou foto para todo mundo ver que ele estava na Zona Sul. Ah, meu Deus. Como diria minha mãe, merece uma surra de gato morto até o gato miar. Exatamente, falou isso. Por falar em gato, nós estamos com o cachorrinho do Alexandre Wagner aqui presente. Lula! Nosso mascote, o Lula, né, Alexandre? O nome dele? Então, eu morava num apartamento, agora vim para uma casa, né, grande, então hoje nós temos aqui o Lula livre. Né? Ah, que bom, Alexandre. Fico feliz por você estar com o Lula aí. Não tem pedalinho não, né, aí, né? Tem pedalinho não. Oi? Tem pedalinho aí não, né? Na tua casa. Não, rapaz, aqui não. Aqui o máximo que a gente tem é um triplex. Aqui são 2 andares e o terceiro é o que a gente fica quando fica mais alto, né? Então, mas assim... Fala do assunto. Então, voltando ao nosso tema aqui, o que eu queria falar para vocês era o seguinte, espera só um minutinho, Lula, vai pro chão, porque já está começando a querer me morder. Tá querendo se livrar do Lula já, ó, tá vendo? É assim que as coisas acontecem, ó. Pega o Ciro agora, o gatinho Ciro, e bota no colo, vai. Não, rapaz, aí começa a querer morder a minha mão, ele tem uma mania de... Bom, enfim. Só me recorda que a última pegada que a gente estava falando aqui. Do Rio de Janeiro, é fake news a cidade ser maravilhosa ou é fake news a população ser sim, bacana? Me lembrei. Era exatamente sobre isso que eu queria falar. Você sabe que esse meu lado de samba enredo, né, esse lado de compositor, eu em 2004 ganhei um samba enredo, Rio de Janeiro, o Rio que o mundo inteiro ama. E a gente tinha um refrão de meio que dizia, eu sou o Rio de paz e amor, abençoado pelo Redentor. Canta, pô, declama não, canta. Eu sou o Rio de paz e amor, abençoado pelo Redentor, cidade e simpatia de um povo hospitaleiro, sou amado pelo mundo inteiro, eu sou, então... Sambão. Então, esse Rio de Janeiro, né, que era amado pelo mundo inteiro, cidade de simpatia, né, e tal, como o Armando colocou agora, fez péssimas escolhas, né? Nos 3 âmbitos, nos 3 níveis, nos 3... enfim, nas 3 escalas, né? Tanto no aspecto municipal, estadual e federal. O Rio de Janeiro que eu conheci quando eu era bem mais novinho, eu sou o mais velhinho aqui da história, o Rio de Janeiro eu conheci era o Rio de Janeiro de oposição, era o Rio de Janeiro que era contra o regime militar, era o Rio de Janeiro que era o Rio dos boêmios, da galera da Zona Sul, da galera da Zona Norte, da galera que era, enfim, era o povo que não fazia parte desse lado reaça do Brasil, né? Então, o que acontece? Hoje, quando eu vejo o Rio de Janeiro escolher um pastor, um juiz corrupto e um presidente miliciano, eu fico muito triste. Eu fico com vontade de desencarnar para voltar a reencarnar. Até porque, voltando a reencarnar, vou voltar mais novo, gatinho, né, e tal, né, não vou ser mais coroa, né, participar da era de Aquários, né, voltar tudo de novo. Mas, cara, é muito triste a gente ver o Rio de Janeiro assim. Mas aí você pensa assim, tá, beleza. A gente tem essa parte da população que elegeu essas pessoas. Mas a gente sabe que não é tudo assim. O que é triste é ver que há quanto tempo o Rio de Janeiro não elege ninguém da esquerda? Desde sempre. Quando foi que nós vimos algum governador ou prefeito que o Rio de Janeiro elegeu? Desde Leonel Brizola, em 82. Sabe quanto tempo tem isso? Quase 40 anos. Depois disso, nunca mais ninguém da esquerda foi eleito. E eu aqui não estou querendo dizer que tem que ser sempre alguém da esquerda, não, gente. Eu estou falando de alternância de poder e de alternância de ideias. Isso aí São Paulo é pior, né? Isso aí São Paulo é pior. Desde 94, o mesmo partido comanda São Paulo, né? É verdade, é verdade. Então, assim, a gente vai começando a ver que a questão da alternância de ideias e da alternância de poder aqui no Rio não existe. Então, aquele Rio alternativo, aquele Rio vanguarda, não existe há muito tempo. Isso
passou a ser passou a ser, digamos assim, passou a ficar na história, né? Passou a ser um símbolo, porque, na verdade, o Rio hoje é altamente conservador. Mas a gente sabe que isso são parcelas da população. Só que a parcela da população que elegeu essa gente foi uma parcela majoritária, né? E que continuou sendo influenciada exatamente pelas fake news. Então, a gente volta ao nosso debate das fake news, porque isso não influencia só o Rio de Janeiro, influencia vários outros lugares do Brasil. E, por incrível que pareça, gente, por que é que essas fake news não influenciam no Nordeste? Esse é o debate que eu queria propor para vocês agora. Porque o Nordeste é quem tem menos acesso à internet? Não. Porque a internet hoje está espalhada pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro. Não é verdade, Armando? Então eu vejo assim, é porque realmente no Nordeste a coisa funcionou, o trabalho foi visto, o trabalho foi difundido, foi divulgado. É o povo que mais sofria com os preconceitos, tanto não vou dizer do racismo, porque não era exatamente racismo, mas, enfim, vamos colocar desse preconceito com o nordestino, o cabeça chata, o não sei o quê, né? A própria mulher nordestina, que sempre foi muito discriminada e tal, e o tratamento que o Nordeste nunca teve, porque sempre foi curral eleitoral, como era chamado antigamente, e passou a ser tratado de uma forma diferenciada, com carinho mesmo, com atenção. Então, o Nordeste não se rendeu a isso. Mas aonde se situam as elites, as grandes elites brasileiras? Você pode ter lá os coronéis, vamos botar assim e tal, mas as grandes elites brasileiras se situavam sempre no Sudeste. Então, é dentro do Sudeste que continua o mesmo Sudeste que difundiu a manga com leite, né, para o escravo, não, ou consumir uma coisa ou outra, é o mesmo Sudeste da mamadeira de piroca, é o mesmo Sudeste enfim, como é que é, gente? Do kit gay. Então, é hora da gente realmente parar para pensar que aqui no Rio de Janeiro, na verdade, como dizia o Léo Jaime, nada mudou. Marta está com um convidado aí, mostra pra gente quem é. Nada, vida. É vida. Ah, tudo bom? Tudo bem? Quer acrescentar alguma coisa, Marta, no assunto? Não, é isso aí. Então eu vou chamar nosso último intervalo para te conversar. Fala aí, Armando. Fala aí. Como o Alexandre falou, eu acho que a gente se acostumou a estar na merda. Eu acho que o carioca se acostumou a estar na merda. Gente, vamos parar para pensar. Nós vamos para o 5º governador preso. Você tem noção do que é isso? É uma sequência. É uma sequência de acostumar a estar na merda e de conviver com um governo ruim. Então, o problema do carioca é que ele acabou se transformando naquilo que ele elege. Porque ele elege pessoas de péssimo caráter, porque o caráter dele também está ruim. Cara, nós estamos indo para o 5º governador preso. Tem noção do que é isso? 5 seguido. Não entra essas contas não, mas estou até triste agora, tá? Gente, não entra um decente. Porque a gente se acostumou a eleger porcaria, a conviver com o jeitinho carioca de ser, entendeu? E aí vai se levar vantagem, é uma rachadinha aqui, é uma coisa ali. É o que o carioca está acostumado a ser, entendeu? É o jeito do carioca de ser. E aí ele acaba elegendo governadores do mesmo tipo. É lamentável o que acontece no Rio de Janeiro. Esperto. Ó, eu ainda não li não, mas tem um livro que chama Pare de Acreditar no Governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos, mas amam o Estado. É meio isso, né? Eu ainda não li não, mas já estou com o livro já para ler, entendeu? Chamar o último intervalo agora para as considerações finais quando a gente voltar. Mas fechar querendo lembrar do aniversariante da semana, ilustre da semana, Chico Buarque. E falou, né? Apesar de vocês, amanhã... 98, Mangueira campeã.
Ah, canta um pouco do samba aí, Armando. Canta o refrão aí. Não, vamos fazer isso comigo, não. A gente vai perder telespectadores aqui. Amanhã há de ser outro dia, como ele disse já uma vez. Ou, como ele também disse, vai passar. Voltamos já com o último bloco. O bando do mais velho continua fazendo seus trabalhos criminosos, mas agora passaram dos limites. Será que vão perder o recreio? Sexta, 21 horas, tem estreia de mais um curta de comédias, Home Office 3, A Professora. Voltando para o último bloco, vocês tinham que acompanhar o intervalo, é muito bom o intervalo aqui desse programa, sobretudo e mais alguma coisa. As últimas de domingo na terça-feira, porque gravaram domingo e passar na terça. Caiu o advogado do Flávio Bolsonaro, Frederic Vassef, ou Vassef, como é que se pronuncia esse cara aqui, não é mais advogado da família Bolsonaro, ele pediu para se desligar, diz que o Flávio implorou para que ele continuasse como advogado, mas ele não responde mais pela família Bolsonaro, porque ele acha que querem usá-lo para prejudicar a família Bolsonaro. Então ele quer se afastar, porque os inimigos da pátria criaram fake news, ó, nosso assunto aí, para prejudicar a família Bolsonaro. Então, ele não faz mais parte do caso. E não é só o Carioca que é isso escroto. Que eu queria falar rapidinho, Luísa. Então, eles agora, os maiores divulgadores de fake news, estão usando o termo fake news para se defenderem. Olha que absurdo, né? Vai ter que não é só o Carioca que é escroto, não. Beto Carreiro hoje ficou lotada hoje na sua arquibancada. Teve coisas lá hoje. Ficou lotado o Beto Carreiro hoje. Então não é só a gente que é escroto e FDP. Vamos então para as considerações finais. O Alexandre Vale prometeu cantar a música de Chico Buarque para a gente no começo desse bloco. Um trechinho, Alexandre Vale, de uma música de Chico Buarque para a gente. Oi? Um trechinho de uma música. Você que abandonou o Lula, Lula não está mais com você aí. Cante um trechinho de Chico Buarque com a gente. Rapaz, eu me recuso. Até no intervalo, eu até canto todas as músicas do Chico Buarque que você quiser. Caiu a cara. A casa caiu. A Federal está na casa de Alexandre Vale. Então, Alexandre Vale, comece então, já que você não quer cantar, comece as suas considerações finais. Oi? Muito obrigado por sua participação hoje, poeta, sempre atuando, sempre presente. Muito obrigado por mais uma resenha com a gente aqui. Eu agradeço muito a participação, agradeço a você, a Luciana, a estar aqui com a Marta, com o Armando. E eu gostaria de começar falando sobre o filósofo inglês John Stuart Mill, né, que ele chegou a defender a liberdade de expressão, que a liberdade de expressão só podia ser punida caso ela provocasse um dano material ou físico a alguém, né? E em cima disso, isso lá no século XIX, né, já há muito tempo atrás. Então, a gente tem que ver que a liberdade de expressão ela tem os dois lados da moeda, né? O nosso artigo 5º, por exemplo, da Constituição, aí quem volta a falar aqui agora é o advogado Alexandre Vale, né? Ele fala do direito à liberdade de expressão, mas só que ele estabelece alguns limites, né? Que é quando você invade a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem das pessoas, né? E isso tudo é protegido por esse mesmo artigo 5º, né? Então, quando você começa a vilipendiar a determinadas pessoas, a incitar crimes, né? Enfim, criar emblemas que incitem a prática de coisas repugnantes, como o nazismo, como o racismo, como a violência à mulher, né? Por exemplo, a briga entre poderes, né? Que a Constituição também ela prevê que os poderes devem viver de forma harmônica, né? Independentes e autônomos. Então, quando você começa a defender fechamento de Congresso, fechamento do STF, né? Isso tudo é crime. Isso não é liberdade de expressão. Isso é incitação ao vilipêndio, incitação ao crime, incitação ao Estado Democrático de Direito. Estado Democrático de Direito esse que está logo no artigo 1º, no preâmbulo da nossa Constituição. Então, quando você começa a ver que determinadas pessoas usam
de expressões e de frases de ordem, de palavras de ordem, e sobre o cobertor, né, sobre a proteção da liberdade de expressão, você vê que, na verdade, isso não é liberdade de expressão. Isso é querer ser livre para mentir, ser livre para ser violento, ser livre para enfim, praticar condutas criminosas, né? E eu acho que esse limite, esse liame, deve ser devidamente delimitado pela lei, além do que já há previsão legal, além do que já há tipificação no Código Penal. Isso deve realmente ser levado mais a sério e delimitado, assim como deve ser apurado pelo inquérito que já está em curso no STF, porque chega de mentira. A gente já viveu um país de mentira por muito tempo. Por mais que eu tenha falado sobre aquela nossa democracia adolescente, né, e tal, mas eu acho que chega. O país não está mais para brincadeira e acho que a gente deve realmente passar a vivenciar verdades, né, porque é em cima das verdades que você faz as suas opções, né? Porque já chega o que a gente está vivendo hoje. E, honestamente, que nós possamos, de hoje para frente, ter um novo horizonte, né? Um novo horizonte de... Rapaz, olha, falar sobre isso me deixa tão enojado que, às vezes, as palavras fogem um pouquinho, né? Mas chega de falsidade, chega de fake news, chega de mentira. O nosso país precisa aprender com tudo isso que aconteceu até hoje para que a verdade prevaleça. Até porque, como diz o seu presidente, a verdade vos libertará, né? Então, como efeito bumerangue, que ela nos liberte, inclusive dele. Valeu, poeta, valeu. Só que esqueceu que ele fala: a verdade vos libertará, porra! Esqueceu isso. Armando, brigadão, Armando, por estar aqui com a gente. Eu esqueci também do tá ok, mas já foi. Ah, tá ok, lógico. Ok, tá. Obrigado, Armando, por estar aqui de novo com a gente, aqui acrescentando muito ao debate. Não é fake news isso, você realmente é um cara sensacional, que sabe se expressar, que sabe falar, que sabe colocar o seu conteúdo. Obrigadão, Armando, por mais a participação, e vão vir outras, com certeza. Olha, eu quero agradecer enormemente a você por estar me fazendo bem. A você, a Luciana, o Alexandre, a Marta, a todo mundo. É uma diversão isso aqui. Vocês que estão vendo, estão assistindo, vocês não têm ideia de como isso aqui é animado. O programa é muito animado e os bastidores também são muito animados. Faz muito bem. E foi como... Eu só vou completar uma coisa que o Alexandre falou, que ele falou que ele está enojado. É exatamente isso. O termo é esse mesmo. Eu me exaltei algumas vezes aqui, até com mãos, modo de falar, porque realmente é de enojar o que está acontecendo. E eu jurava que eu falava assim, não vou falar de política, eu não vou tentar não falar de política. Mas não tem como não falar de política nesse caso. Por mais que a gente faça de tudo para não falar de política, a gente acaba falando de política. Porque nós estamos vivendo uma situação onde, tendo em vista que colocaram um fato que era mentira, as pessoas votaram de um jeito e se comportam de um jeito. Ou seja, a realidade que foi mostrada, que foi divulgada, é mentirosa. Então, quando você tem uma realidade, uma informação falsa, aquela decisão que você tomou não vale. Esse que é o problema da fake news. É você usar e saber, e principalmente isso, muito importante também, saber que existem pessoas profissionais exatamente para divulgar fake news. Ou seja, a pessoa está divulgando sabendo que aquilo é mentira, sabendo que aquilo não presta. Tem noção do caráter que a gente discutiu no começo? O caráter do ser humano que faz isso? Ou seja, o cara sabe que aquilo não funciona, o cara sabe que misturar
mel com alguma coisa, com cloroquina, não funciona. E mesmo assim ele divulga dizendo que vai curar o vírus a partir dali. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O STF tem que tomar as providências devidas, porque não tem como a gente continuar numa situação dessa. Não dá para a gente viver numa realidade que não existe, numa realidade que foi maquiada. Não dá para a gente viver num conto de fadas. No começo do programa, a gente começou com aquela brincadeirinha de fake news. Eu até agora lembrei de uma, tipo minha mãe, quando eu queria comprar alguma coisa, virar para mim e falar assim, na volta a gente compra. É lindo. Isso é uma historinha muito bonita. Agora, quando a gente começa a usar isso para maquiar e para inventar coisas e crimes, isso é muito sério. E aí o negócio começa, extrapola a liberdade de expressão para ter que ser regulado pelo direito, e a gente tem que punir esse tipo de gente que faz isso, porque continuar assim não dá. Literalmente, desculpa eu estar falando de política, mas não tem como não falar de política. Não tem como. Se eu não falasse política, eu ia me decepcionar, que você foi chamado por causa do seu conteúdo que você fala nas redes sociais. Tá bom, valeu, obrigado. Esse Na Volta a gente compra lembra muito aquele, a gente tira essa, depois a gente tira os outros. Né? Exato. Marta, encerrando o programa. Marta, obrigadão, Marta, por mais uma presença. Sei que a sua vida foi corrida esse final de semana, então te agradecer especialmente por estar aqui hoje, conseguiu estar aqui hoje. Obrigadão, Marta. Então, obrigada por poder participar de novo. Também gosto muito do programa. Faço minhas as palavras do Armando, é uma diversão mesmo. E também é legal a gente deixar claro que liberdade de expressão é um direito que a pessoa tem de manifestar as ideias e as opiniões dela, e não mentiras, né? De forma livre. E essa coisa de você expressar as suas opiniões, de você falar o que você quer sem medo de represália, isso sim é liberdade de expressão. E as pessoas não podem confundir a liberdade de expressão ou a não liberdade de expressão com a censura, né? É uma coisa que hoje está muito próxima, né, da outra. A censura e a liberdade de expressão são coisas completamente diferentes, e uma vive completamente bem sem a outra. Sim, com certeza. Foi mais um episódio, 6 episódios sobre tudo e mais alguma coisa. Vocês podem conferir no canal, tem papel da imprensa, fascismo e racismo, violência contra as minorias e reabertura das cidades, cultura em quarentena, carnaval em quarentena, tem tanto programa que eu estou tendo que decorar já. Então, a cada sexta-feira eles têm um curta novo de comédia, talvez 2, se for ser uma sexta-feira, vamos ver com a Luciana, vão ser 2 que nós vamos estrear. E é isso, você pode acompanhar aqui no canal, você pode acompanhar no seu aplicador de áudio preferido. Curta, compartilhe e ative o sininho, que está valendo a pena. E fica aqui para terminar a solidariedade ao Aroeira, que na sua liberdade de expressão fez uma charge ironizando o presidente, agora está sendo perseguido pelo ministro da Justiça, querendo colocar ele na Lei de Segurança Nacional. Como a Marta falou, né, liberdade de expressão e censura são coisas que são completamente diferentes e as pessoas querem, às vezes, juntar. Né? Não vamos pegar o DeLorean e voltar para o passado, vamos tentar construir um novo futuro, um futuro com liberdade, com democracia, com liberdade de expressão e com responsabilidade. Valeu, gente, até mais, semana que vem a gente volta. Valeu! Sobretudo e mais alguma coisa. Apresentação: Aloysio Vilar. Produção: Marta Caminha. Edição e direção geral: Luto Tunge. Realização: SDC Produções.